Fala, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de inglês. Eu gostaria de te convidar a ler um texto comigo, um texto sobre alimentação e vida saudável, um tema bem interessante aí do nosso dia a dia, né? Assim como o inglês talvez seja uma luta para você, um desafio para você, a tal da dieta também é um desafio para mim, não para a perda de peso, que é o tema desse artigo de hoje, né? O título do artigo é 7 truques para a perda de peso no clima quente. Então, se você está precisando perder peso, fique ligado comigo aí. Além de aprender inglês, também vai pegar umas dicas de quebra aí. Esse texto, eu não tenho nada a ver com a área da nutrição, tudo bem? Esse texto ele é retirado de um blog, né? Ele é um conteúdo autêntico, produzido em inglês, para quem fala e lê inglês, que é esse blog aí na sua tela aí que você está vendo, MyFitnessPal. MyFitnessPal, meu amigo fitness, seria aí uma tradução. Pal é uma tradução de amigo, mais nesse contexto virtual, tudo bem? Bom, o link do blog vai estar na descrição do vídeo, se você tiver curiosidade de querer explorar esse texto aí na íntegra. E vamos começar, né? Vou ler parágrafo por parágrafo, frase por frase, explicando todo o conteúdo. Se você não assistiu a aula 1, você pode ir lá depois. São aulas independentes, tá bom? Você não precisa ver a 1 para poder, você não precisa ver a 1 para poder ver a 2 na sequência. Você pode simplesmente depois assistir lá a aula 1, são aulas independentes. Então vamos começar. Chega de lero-lero e bola não, né? Bola para frente. Bora pro que interessa aqui então. O texto começa assim, o título dele, ó. O artigo, né? 7 Hot Weather Weight Loss Hacks. According to an RD, Registered Dietitian, by Lauren Krause. Meu Deus do céu, o que tá falando aí? Então, vamos lá. 7. Olha só que eu vou cá na frente agora, ó. Truques para perda de peso no clima quente. Meu Deus do céu, o texto começa todo de trás para frente, né? Eu vou lá começo na palavra 7, vou lá na palavra hacks e venho voltando a leitura. Tá. A pergunta que surge aqui então é: Marlon, inglês é tudo de trás para frente mesmo? Eu já vi muitas pessoas falar isso. Cara, inglês é tudo de trás para frente, né? Na verdade, não. No inglês não é todo de trás para frente. Você tem uma situação aqui que acontece essa inversão se comparado com o jeito que nos comunicamos em português, e essa situação se refere aos adjetivos. O que são adjetivos? De maneira bem simples. Uma caneta, aqui está melhor, uma caneta azul. Caneta azul. Em inglês, quando você quer falar isso, em vez de você falar pen, blue, você fala blue pen. Desculpa. Blue pen. Azul caneta. É estranho. Realmente. Então, isso vai acontecer a todo momento. Nesse texto aqui, em específico, tem várias situações onde isso se repetem. Eu vou ilustrar para vocês toda vez que isso acontecer. Então, a regra de ouro aqui dos adjetivos é que eles têm que vir sempre antes. As qualidades vêm antes das coisas. No caso aqui, a gente está falando de truques. São quaisquer truques? São só truques? Não, são truques para o quê? Truques para a perda de peso. Em qualquer momento? Não, truques para a perda de peso no clima quente, né? No verãozão aí. Seguindo então, vamos seguir com a leitura aqui, ó. According to NRD. Registered. Olha a pronúncia aqui, gente, ó. Registered. Então a gente tende, quando olha para as palavras aqui, ó, principalmente isso acontece muito com as palavras mais longas, né? A gente tende, quem está começando a estudar agora, tende a portuguesar a pronúncia, né? Aí a gente poderia ler alguma coisa aqui, like registered. Mas não, eu vou separar em dois passos, em duas sílabas. Registered. Começando forte, ó. Registered.
According to é um conectivo que eu uso para falar assim, segundo fulano de tal, né? Segundo o cientista, segundo o especialista. According to Albert Einstein. Ou de acordo com fulano de tal, conforme fulano de tal, você pode traduzir aí da maneira que você quiser, tudo bem? Importante é você se ater à ideia. Registered dietitian, um nutricionista, né? Um dietitian é quem cuida da dieta. Nutricionista registrado, que é no caso aqui, ó. O texto é pela Lauren Krauss. Lauren Krauss provavelmente é nutricionista, autora desse artigo. Vamos ver então do que se trata esses 7 truques aí, né? Afinal, quem está querendo perder peso deve estar curioso. E quem não está querendo perder peso também está curioso para aprender inglês. Então vamos lá. Primeira frase aqui. Often. The search for weight loss hacks begins right before summer arrives, in anticipation of beach season. Tá vendo que eu não preciso sair lendo igual um maluco correndo, né? As pessoas têm, às vezes os alunos têm essa ideia um pouco errada da língua, né? Porque escutam um nativo, um americano, um falante nativo, né? Falando e fala muito rápido, a comunicação acontece muito atropelada. Mas se você está lendo aí, até mesmo se você está se comunicando, vá com calma, tá? Presta atenção nas pausas, né? Eu dou umas pausas aqui, não saio lendo isso igual um maluco. Vamos comigo de novo então, ó. Presta atenção. Often, eu já começo devagar aqui, ó. Often, the search for weight loss hacks begins right before summer arrives, in anticipation of beach season. É como se eu fragmentasse, né, a frase em alguns pedaços. Então vamos ver o que está falando então, né? Often, frequentemente, né, com frequência, alguma coisa que acontece frequentemente. Frequentemente, geralmente, a busca por truques de perda de peso, né? Lembra da regra de ouro lá do nosso título, né? Começa logo antes do verão chegar, em antecipação à temporada de praia. Você vê muito essa palavra aqui em seriados, né? Tá lá no Netflix, you're watching Netflix, so you have you're watching the Game of Thrones, and then you have first season, second season, third season, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, por aí vai. Aqui, nesse pedaço, eu quero chamar a sua atenção para um aspecto estrutural aqui da língua, tá? Sem muita neura, com regras, nada disso, tá? Só para você ter um pouquinho mais de clareza sobre isso. E eu vou mostrar tudo com exemplos aqui, para não ficar só teoria, né? Os exemplos, na verdade, são os mais efetivos para a gente poder aprender com eles. Então, vamos lá. Ó. Tem um S aqui, né? Begins. E tem um S aqui também, arrives. Que eu tenho 2 verbos, né? O verbo começar e o verbo chegar. Começar, chegar. Eu tô me sentindo Galvão Bueno com esse negócio aqui na cabeça, cara, mas é muito bom ouvir a voz amplificada, tá bom? Então vamos lá. Começar e chegar. Então, to begin seria a forma mais básica do verbo ali, né? Digamos assim, o nome do verbo, começar. To arrive, chegar. Tá, por que esse S aparece ali então? A primeira pergunta que surge ou que vem à sua cabeça é o quê? É plural. Na verdade, não. Na verdade, não é plural. Pelo contrário. Olha só. Vamos ler de novo e entender. The search for, a busca. A busca é o quê? Ela, né? Ela. A busca por truques de perda de peso. Se eu posso substituir isso aqui por ela. Que no caso nosso aqui seria... eu tô dizendo ela, né? Nossa, travei. Tô dizendo ela, mas não tô falando de uma mulher, né? Não tô falando de uma menina. Ela a busca, uma coisa, né? Então, em inglês...
eu tenho um pronome para isso. Vou limpar aqui. Que é o pronome it. Quando eu falo ele ou ela, me referindo a alguma coisa, pode ser um objeto ou uma coisa abstrata, no nosso caso aqui a busca, né? Então, vamos supor que a gente está numa conversa e você já sabe, né? Eu já mencionei essa busca, a gente já falou dela, para não ficar toda hora repetindo a busca é isso, a busca é aquilo, eu posso simplesmente substituir. Ela começa. It begins. It begins right before, e aí segue toda a sentença aí. Ela começa bem antes, logo antes do verão chegar, em antecipação à temporada de praia. Então, o que eu quero concluir aqui com você? Quando eu estou na terceira pessoa, seja falando de uma coisa, seja falando de uma pessoa em si, ele ou ela, né? Se for homem, pessoa ou menino, he. Se for ela, pessoa, mulher, menina, she. Ok? He and she. Eu preciso aqui, quando eu estou no tempo presente, o que é o tempo presente? Aqui eu estou falando, o verbo é começar, né? Então eu disse, ela começa, eu começo, você começa, nós começamos. Isso é o tempo presente, bem simples, né? Quando eu falo na terceira pessoa, ele ou ela, eu coloco, via de regra, um S no verbo. Aí vai ter outras variações, o E e o S, o I, o E e o S, mas enfim, na fala, principalmente na fala, você colocou o S, já resolve o problema. Em vez de falar begin, eu digo eu começo, I begin, he begins, ele começa. Também não tem nada a ver com plural, né? Pelo contrário, né? Se é a terceira pessoa do singular. I begin, he begins. You, você. Vamos lá. You begin, você começa. Mas quando eu digo ela, she begins, right? Ok. Claro, até aqui, né? Vamos ver outros exemplos aqui, então, ó. Comigo, pera aí, rapidão, deixa eu ajustar nossa tela aqui para não ficar poluída. Beleza, aqui, ó. Então, vamos comigo aqui, ó. Aqui eu tô fora do artigo do texto, tá? Eu tô fazendo um adendo aqui, abrindo um parênteses para explicar esse Szinho ali. Os professores, the teachers, always begin their lessons with a warm-up exercise. Os professores são quem? Eles, né? Que em inglês eu poderia substituir aqui, they. Então, não tem S, né? Porque não é ele ou ela, singular. São eles, they. Então, não tem S. They always begin their lessons with a warm-up exercise. Eles sempre começam as suas aulas, com um exercício de aquecimento. Mas se eu falar assim, ó, um só professor, o professor, the teacher, não são professores, é só um professor. The teacher always begin his lessons with a warm-up exercise. Então aqui eu coloco S, ó. The teacher always begins. Ele, né? O professor, he, ou a professora, né? Teacher, do mesmo jeito. He or she always begins his lessons. Se for ele, a aula dele. Se for ela, a aula dela. His lesson, a aula dele. Her lesson, a aula dela. Com atividade de aquecimento. Aí vamos então, entendemos isso, né? Tudo bem. Outro exemplo, então, para deixar ainda mais claro. Nós nunca chegamos tarde, atrasado, na verdade, para a aula. Nós nunca chegamos atrasado para a aula. Falando no presente, tá? A gente não faz isso com habitualidade. We, nós. Então, não é ele nem ela, né? Então, não tem essa aqui, ó.
we never arrive late for class. Se foi ele, ó, ele sempre chega atrasado para a aula. He always arrives late for class. Se for ela, she always arrives late for class. Beleza? Entendemos então essa jogada aí, né? Resolvi abrir esse parênteses aqui porque muita gente se confunde com isso. E veja que em todos os casos aqui eu estou falando de frases afirmativas, tá bom? Estamos falando de afirmações. Ele nunca chega, eu nunca chego, eu começo, ele começa. Continuando então com o nosso texto. Próximo período aí, ó. Próximo bloco. After all, summer is filled with mood-boosting sunny days, nutritious foods, and plenty of opportunities to get outside for a fun workout. Peraí, vamos com calma, né? After all, summer is filled with mood-boosting sunny days, nutritious foods, and plenty of opportunities. Olha como eu vou juntando aqui, ó. Eu ignoro esse T e vou juntar o N no of. Plenty of. Eu junto aqui também, ó. Plenty of opportunities. Igual música, ó. Plenty of opportunities. Plenty of opportunities. Repete comigo aí. Plenty of opportunities to get outside for a fun workout. O que ele está falando então? Afinal de contas, o verão é cheio, está repleto é cheio de... Olha a regra de novo dos adjetivos. É cheio de quê? É cheio de dias. Dias o quê? Dias ensolarados. Dias ensolarados com a capacidade de melhorar o seu humor. Aqui fica até difícil um pouco de traduzir, né? Mood é humor. Boosting aqui é a qualidade no sentido de algo que aumenta, que melhora. Que melhora o quê? Que melhora o seu humor. Poderia pensar na palavra animadores? Seria talvez uma boa tradução, né? Então, afinal de contas, o verão é cheio de dias ensolarados, animadores, ou com a capacidade de jogar o seu humor lá para cima, o seu astral lá para cima. Comidas nutritivas e muitas, plenty of, repeat, plenty of, muitas oportunidades, plenty of opportunities para sair de casa, to get outside. To get outside. Sair de casa para quê? Para um treino divertido. De novo a regra de ouro dos adjetivos, né? Tá vendo como é importante essa regra, gente, né? A todo momento ela acontece, porque se você for parar a pensar, realmente a gente está a todo momento qualificando as coisas, né? Então são dias ensolarados, animadores, é um treino divertido, são comidas, o quê? Nutritivas. Então, é só nesse pedaço aí você viu 3 vezes essa situação das qualidades acontecendo, né? Bom, vamos explicar melhor essa palavra aqui então. Boost. Boost. To boost. Boost. Como traduzir essa palavra então? Vou te dar o sentido dela, tudo bem? E você encontra a melhor tradução aí. To boost é algo que impulsiona, aumenta, multiplica, né? Melhora. É algo que faz crescer, que faz multiplicar. Vamos dar exemplo então, para a gente conseguir encontrar melhores, ter mais clareza disso. Espera aí que eu vou na minha colinha aqui, né?
We've just made a deal that will boost our profits. We've just made a deal. We've just made a deal. Nós acabamos de fazer. We've just made. Quando eu quero falar, nós acabamos de fazer. We've just made. We've just made a deal. Acabamos de fazer um negócio, né? Vamos pegar esse bloco todo aqui. Acabamos de fazer um negócio. We've just made a deal. Que vai impulsionar, que vai aumentar os nossos lucros. Coisa boa, né? Ganhar um dinheirinho. Quem não gosta, né? Vamos outro exemplo aqui. Getting a job did a lot to boost his morale. Enrolado essa pronúncia, né? Aí, deixa eu dar uma limpada aqui, né? Getting a job did a lot to boost his morale. Então, arrumar um emprego, vou colocar aqui, ajudou bastante a melhorar a moral dele, né? A autoestima dele, né? Morale. Getting a job did a lot to boost his morale. Pronunciation, getting, juntando, ó. Getting a job did a lot, juntando também, ó. Did a lot. Getting a job did a lot. Qual música, né? Getting a job did a lot. Getting a job did a lot to boost his morale. Beleza. Então, entendemos melhor, um pouco melhor a palavra boost, né? Continuando a leitura do nosso texto maravilhoso aqui. Still, ainda assim, sticking to your healthy eating plan can seem difficult when summer barbecues and parties come along every weekend. De novo, still. Vai repetindo comigo aí, tá? Vai me imitando aí. Vamos tentar ler juntos. Still, sticking to your healthy eating plan. Sticking to your healthy eating plan can seem difficult. Can seem difficult. Sticking to your healthy eating plan can seem difficult when summer barbecues and parties come along every weekend. A regra de ouro de novo, olha só. Mais um exemplo dela. Vamos ler aqui, vamos entender. Ainda, né? Ainda assim, aderir ao seu plano. Plano de quê? Plano de alimentação saudável. Aderir ao seu plano de alimentação saudável. Health Eating Plan. Health Eating Plan. Então, como que eu faço, Marlon? Como é que eu faço? Porque na hora que a gente vai falar, na verdade, a gente não fica muito pensando em regras, não, né? A gente simplesmente vai. Então, como que você faz para destravar isso? Aqui é muito mais instintivo, né? E na hora de você estiver estudando aí, ao invés de você, por exemplo, você está aumentando o seu vocabulário, né? Ao invés de você ficar escrevendo, fazendo lista de palavras, escrevendo uma palavra separadamente, eating, alimentar. Você coloca tudo isso aqui junto, ó. Healthy Eating Plan. Healthy Eating Plan, um plano de alimentação saudável. Bota no seu caderninho e coloca lá a tradução. Plano de alimentação saudável. Healthy Eating Plan. Aí eu posso criar algumas ideias. A partir daí, né? Eu preciso. I need a healthy eating plan. I need a healthy eating plan. Que mais? Eu quero. I want a healthy eating plan. Tá vendo? Então eu pego um padrão aqui e modifico sutilmente o que vem em volta dele, né?
eu dou outras nuances para eles que façam sentido. Que façam sentido para mim, que eu usaria isso numa situação de conversação. Né? E aí, em vez de eu ficar treinando só healthy eating plan, eu treino a coisa como se fosse um bloco só. Healthy eating plan. Pode parecer, então, ainda aderir a seu plano de alimentação saudável pode parecer difícil quando as festas e churrascos, barbecues, o molinho lá do supermercado, né? As festas e churrascos de quê? De verão, né? De novo, a regra de ouro dos adjetivos. Que maravilha essa regra, né? Se você dominar ela, cara, você lê qualquer texto. When summer barbecues and parties come along. Come along é uma expressãozinha aqui, um phrasal verb que a gente chama, né? São duas palavrinhas que juntas expressam um sentido, né? Aqui está no sentido que essas festas e esses churrascos, eles vêm junto com o final de semana, né? Eles sempre aparecem todo final de semana. Eles sempre surgem junto com os finais de semana. Vamos adiante? Bora lá então. Here, a few weight loss tips you can use to stay on track without missing out on any of the good times. Juntei tudo aqui, né? Oh, maravilha. Por isso que a gente não entende nada que os americanos falam, né? Os falantes de língua inglesa falam. Que eles vão conectando palavras, gente. Então a gente tem que pegar essa manha aí de começar a ler conectando palavras, né? Esse é um dos propósitos dessa série. Here, a few weight loss tips you can use to stay on track without missing out on any of... Comigo, igual música. Without missing out on any of... 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 Without missing out on any of the good times. Without missing out on any of the good times. Então, depois de ficar repetindo isso aí igual um maluco, assim, você acaba pegando a manha, é inevitável, né? É só treinar, é só repetir. Without missing out on any of the good times. Olha como fica bonito. Parece até que é um americano falando, né? Quem me dera. Não, tudo bem, quem me dera nada, né? Eu gosto de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Without missing out on any of the good times. Bora pra frente, então. Aqui ele fala assim. Aqui, algumas dicas, umas poucas dicas, tips, dicas. Dicas de quê? Perda de peso, né? Que você pode, you can, você pode, you can. Lembra do Obama? Yes, we can. Sim, nós podemos. Que você pode usar para, olha que expressão legal, to stay on track. To stay on track. Stay on track. Vamos traduzir literal que você vai entender. Depois eu vou te dar o sentido não literal. Stay, ficar. On track, na trilha, né? Nos trilhos. Stay on track. Quer dizer, não desviar o foco, né? Manter-se focado. Então, aqui algumas poucas dicas de perda de peso que você pode usar para manter-se focado, para manter o foco, para manter-se nos trilhos, sem perder, sem deixar passar, sem desperdiçar. Miss out on. Outra expressãozinha aí, ó. 3 palavras, um sentido, né? Perder. Miss out on an opportunity. Miss out on a chance. Perder uma oportunidade. Perder uma chance. Perder os momentos, né? Sem perder nenhum dos bons momentos. Então, vai aí as dicas. Quer saber as dicas? Quais são? Vamos lá. No texto original, o autor, quando ele chega nessa parte, né, das dicas, dá uma arrumada aqui na parada. Cada dica dessa aí é um parágrafo de escrita lá no texto, tá bom? Eu não vou fazer isso porque senão a aula daria 3 horas de aula aqui pra gente ler tudo, né? Mas eu vou comentar rapidamente, tá? Vamos focar na parte do inglês agora, né? Tip number one. Drink
before you eat. Drink before you eat. Beba antes de comer. Então, basicamente, o que ele fala antes das refeições, toma uma aguinha, né, um pouco antes das refeições. Toma uma aguinha porque fome, às vezes, na verdade, é sede. É isso que ele fala nessa parte lá. Tip number 2. Fill up on. Fill up on. Tá falando assim, encha-se, entupa-se de frutas fresquinhas e vegetais. Fill up on fresh fruits and veggies. Number 3. Focus on cool summer fare. Focus on. Essa combinação é bem legal. Sempre que você for falar assim, foque nisso. Vai usar aqui, ó. Focus on. Então, memoriza tudo junto. Focus on. Focus on cool summer fare. O que tá falando aqui, ó? Foque. Fare é alimentos também, tá bom? Foque em alimentos legais, né? Legais de verão. Alimentos de verão legais. Alimentos saudáveis, né? Que ele quer dizer, né? Então, basicamente, o que ele fala nesse momento lá no texto é quando você vai para uma festinha, por exemplo, em vez de você levar aquelas guloseimas, doce, salgadinho, aquelas coisas fritas, você leva uma saladinha de fruta, um negocinho mais light. Tip number 4. Pack your own snack bar. Pack your own, juntando tudo, ó. Pack your own snack bar. Pack your own snack bar. Embale sua própria lanchonete, ó. Sua própria. Your own. Sua própria o quê? Lanchonete. Então, onde você for, você leva um lanchinho guardadinho ali para não ficar comendo besteira na rua. Number 5. Go out for ice cream. Go out for ice cream. Então, essa eu achei muito interessante, que a autora aqui, nesse momento, ela fala assim, cara, é permitido você sair e tomar um sorvete. É, um sorvete mesmo, um sorvete normal. Só que aí ela fala, não vai escolher o maior de todos, né? Escolhe um pequenininho, mata a sua vontade ali e fique bem com isso. Number 6. Keep libations. Libations. Tá vendo que o T aqui, ó, nesse shan, lembra do revelation, né? Libation e não libations. Libations light. Keep libations light. Libation significa libação. O que significa libação? Libação era uma prática, né, nos rituais, eu não sei se antigos, se isso ainda existe, deve existir, né, em algum tipo de cultura, né, onde se oferece o vinho, se oferece a bebida aos deuses, né, ou ao deus, dependendo aí de qual religião você é. Então ele fala assim, ó, keep libations light, light leve. Ele está basicamente falando assim, ó, uma tradução não literal, né? Pega leve. Pega leve no quê? Na bebedeira. Pega leve na bebedeira. É, gente, é mole não, viu? Number 7. Black out your bedroom. Blackout, tudo escuro, né, ó? Blackout. Black out your bedroom. Então, escureça seu quarto para você poder dormir bem. O sono é extremamente importante também nesse contexto de vida saudável. Meu amigo, é isso. Ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado da leitura desse texto. Se você ficou até aqui, é porque você gostou, né? Eu acredito que sim. Se você gostou, deixa um comentário para mim. Fala o que você achou da aula. Você gosta desse tipo de aula? Se você gosta, eu vou continuar produzindo mais desse conteúdo para você, tudo bem? Eu acredito que é um conteúdo relevante, é útil, porque a gente consegue extrapolar vários aspectos da língua, tanto de estrutura quanto de vocabulário, muita pronúncia, né? Então, se inscreva aí no meu canal, curta minha página, dá uma força aí no nosso trabalho, né? No meu e da Daniela, que é a outra professora dessa página aqui. E é isso aí, nos vemos numa próxima aula. See you next class. Peace.